Homem rico abandona a noiva grávida no altar para ficar com a amante, mas anos depois ele se arrepende. A suíte nupcial do Stony Brook Hotel fervilhava com energia nervosa enquanto Rowena Grace Hart estava diante do espelho de corpo inteiro. Os seus olhos cor de mel absorvendo cada detalhe do seu reflexo. O vestido de renda vintage pelo qual ela passou meses à procura abraçava perfeitamente as suas curvas, com seu bordado delicado captando a luz do fim da tarde que atravessava as janelas do chão ao teto. Estás absolutamente deslumbrante, sussurrou Becca Alvarez, a sua melhor amiga, enquanto ajustava o véu comprido de catedral. Os seus caracóis escuros balançavam a cada movimento e o seu vestido amarelo brilhante de dama de honor acrescentava um toque de sol à sala. O Logan não vai saber o que o atingiu. Os lábios de Rowena curvaram-se num sorriso suave, mas as suas mãos não paravam de mexer no ramo de rosas brancas. Aos 28 anos, ela tinha planeado meticulosamente cada aspecto daquele dia, desde os cartões com os nomes escritos à mão até ao tom exato de azul nos caminhos de mesa. Ser organizada não era apenas um traço de personalidade. Era um modo de vida. É normal sentir que o coração pode explodir? Perguntou Rowena, encontrando o olhar de Becca no espelho. Quer dizer, explodir de forma boa, não má. Becca riu-se, o som quente e reconfortante. Rapaz, se não estivesses nervosa, eu é que me preocupava. Mas acredita, no momento em que o vires à tua espera no altar, tudo o resto vai desaparecer. O relógio de pêndulo no canto bateu 4 vezes, o seu som profundo preenchendo o quarto. Só faltava 1 hora para a cerimônia. Rowena respirou fundo, inalando o aroma subtil do seu perfume. Um presente de Logan no último Natal. Ele lembrará-se de como ela uma vez mencionara adorar o cheiro do jasmim no jardim da mãe dele. Senhora Hart. Uma batida na porta precedeu a entrada da coordenadora do casamento. O sorriso profissional da mulher parecia forçado. Posso falar consigo um momento, em privado? Algo no tom dela fez o estômago de Rowena dar um nó. Ela acenou com a cabeça, vendo Becca sair relutantemente para a varanda e fechar as portas francesas atrás de si. O que se passa? Perguntou Rowena, os dedos a encontrarem automaticamente o colar de pérolas ao pescoço. Outra herança de família, emprestada pela avó de Logan para a ocasião. A coordenadora abriu e fechou as mãos. Estamos com alguma dificuldade em contactar o Sr. Loomis. Ele ainda não chegou à igreja e não está a atender o telemóvel. As palavras atingiram Rowena como água gelada. Isso é impossível. O Logan nunca se atrasa. Nunca. Ela pegou no seu próprio telefone, carregando no número de marcação rápida. Direto para o voicemail. De novo. Outra vez. Os minutos esticaram-se em eternidades. A coordenadora fez mais chamadas. Becca andava de um lado para o outro, os saltos a baterem no chão de madeira como um metrônomo a contar os segundos até o desastre. Os convidados chegariam em breve, esperando testemunhar uma união perfeita, sem saber que o noivo, o bem-sucedido homem de negócios Logan Alexander Loomis, tinha desaparecido sem deixar rasto. Às 16h45, Rowena estava sozinha em frente ao espelho, o seu cabelo escuro perfeitamente arranjado ainda intacto, a maquilhagem intocada pelas lágrimas que ela não conseguia derramar. O ramo jazia esquecido numa cadeira próxima. As pétalas já começaram a murchar com o calor do fim do verão. Ele não vem, sussurrou ela, as palavras a saberem as cinzas na boca. Ele realmente não vem. Becca aproximou-se para abraçar, mas Rowena ergueu uma mão, mantendo-a à distância. Se alguém a tocasse naquele momento, ela poderia desfazer-se em 1000 pedaços, e ela ainda não estava pronta para quebrar. Ainda não. Aqui não. Preciso de lhes contar, disse Rowena, a sua voz surpreendentemente firme. Os convidados, eles merecem saber que não vão assistir a um casamento hoje. Deixa-me ser eu a fazê-lo, implorou Becca, os olhos escuros brilhando com lágrimas que Rowena não conseguia chorar. Não precisas de os enfrentar. Mas Rowena já se dirigia para a porta, os passos medidos e controlados. Sempre enfrentará a vida de frente, e não iria parar agora. Mesmo com seu mundo a desmoronar-se à volta, o vestido branco de repente parecia uma armadura, a protegê-la dos olhares piedosos e das conversas sussurradas que a esperavam. Quando estendeu a mão para o puxador da porta, uma onda de náusea atingiu-a e pressionou a mão livre contra o estômago, descartando aquilo como estresse e desgosto.
Mal sabia ela que aquela sensação era mais do que uma manifestação física de traição. Era o primeiro sinal de um presente inesperado. Uma pequena centelha de vida que em breve lhe daria uma razão para reconstruir a partir das cinzas daquele dia. Mas, por agora, Rowena Graceart caminhava pelo corredor do hotel, cada passo ecoando com a morte de um sonho e o começo inconsciente de outro. O sol poente lançava sombras longas através das janelas, pintando as paredes em tons de dourado e carmesim. O lembrete cruel da natureza de que até as coisas mais belas às vezes precisam de terminar antes mesmo de começarem verdadeiramente. 3 semanas depois do casamento que nunca aconteceu, Rowena estava sentada no chão frio da casa de banho, olhando para o bastão de plástico nas mãos trêmulas. 2 linhas cor-de-rosa, claras, inegáveis, que mudavam tudo. A luz da manhã filtrava-se pela janela fosca, parecendo zombar do caos que irrompia no seu peito. Isto não pode estar a acontecer, sussurrou para a sala vazia, a voz mal audível por cima do zumbido do velho aquecedor. O teste de gravidez escorregou dos seus dedos, batendo nos azulejos. Mais um teste juntou-se aos outros 3 alinhados no balcão, todos com o mesmo veredito. O telefone vibrava no balcão. O rosto sorridente de Becca iluminava o ecrã pela 3ª vez naquela manhã. Rowena deixou ir para o voicemail outra vez. Como é que poderia dizer à sua melhor amiga que o universo decidirá pregar mais uma partida cruel? Que o homem que não conseguia sequer aparecer no próprio casamento tinha deixado para trás mais do que promessas quebradas? Finalmente, ela estendeu a mão para o telefone, os dedos a pairar sobre o teclado antes de escrever. Podes vir cá a casa? Preciso de ti. Becca chegou 20 minutos depois, armada com café e preocupação. Encontrou Rowena exatamente onde estivera sentada durante a última hora, ainda a usar o seu grande casaco da Northwestern University e calças de pijama cinzentas. Querida, estás a assustar-me, disse Becca, pousando os copos de café e sentando-se ao lado de Rowena no chão da casa de banho. O seu vestido laranja brilhante contrastava fortemente com os azulejos brancos. O que se passa? As suas palavras cortaram-se ao avistar a fila de testes de gravidez no balcão. Oh meu Deus, sussurrou Becca, os olhos escuros a arregalarem-se. São todos. Rowena acenou com a cabeça, puxando os joelhos contra o peito. Positivo. Cada um deles. Ela soltou uma risada oca que soava mais como um soluço. Aparentemente, o universo achava que ser deixada no altar não era reviravolta suficiente. Becca passou um braço pelos ombros da amiga, puxando-a para perto. O que quer que decidas fazer, eu estou aqui. Sabes disso, certo? É precisamente isso, disse Rowena, finalmente encarando o olhar de Becca. Eu já sei o que vou fazer. Vou ficar com ele. Ela pressionou a mão contra o estômago ainda plano. Este bebê é a única coisa real que saiu de tudo isto. A única coisa que não foi uma mentira. Já pensaste em contar-lhe? Perguntou Becca cuidadosamente, os dedos brincando inconscientemente com um dos seus grandes brincos de argola. Um hábito nervoso que ela tinha desde a universidade. Contar-lhe o quê? Ei, lembras-te de mim, a mulher que abandonaste no nosso dia de casamento? Surpresa! Vai ser pai. Rowena abanou a cabeça com firmeza. Não. Ele perdeu o direito de saber quando desapareceu sem sequer um bilhete de adeus. O silêncio encheu a pequena casa de banho enquanto as 2 mulheres processavam o peso da decisão. Lá fora, o alarme de um carro disparou. O seu som estridente parecia a trilha sonora perfeita para o momento. Vou ter de arranjar um segundo emprego, disse Rowena, com seu lado prático já em ação. A empresa de marketing paga bem, mas não será suficiente para um bebê e este apartamento. Ela olhou em volta para o espaço apertado que antes partilhava com Logan. Não posso ficar aqui. Demasiadas memórias. Becca apertou-lhe o ombro. Muda-te para minha casa. O meu lugar é maior. E sabes que tenho andado à procura de uma colega de casa desde que a Lúcia se mudou. Podemos transformar o quarto extra numa creche. Becca, eu não te posso pedir isso. Não estás a pedir. Estou a dizer-te. O tom de Becca não deixava espaço para discussão. Além disso, este bebê vai precisar da tia Becca por perto. Alguém tem de lhe ensinar a divertir-se a sério, já que a ideia da mãe de diversão é organizar folhas de cálculo por cores.
Pela primeira vez em semanas, Rowena sentiu um sorriso genuíno a formar-se nos lábios. Ei, as minhas folhas de cálculo já te salvaram a pele mais de uma vez. E tenho a certeza de que o teu filho vai herdar as tuas assustadoras capacidades de organização. Becca levantou-se, estendendo-lhe a mão. Mas primeiro precisas de comer alguma coisa. Esses livros de gravidez que vais definitivamente ler de ponta a ponta dizem que os enjoos matinais estão a caminho. Por isso é melhor metermos alguma comida em ti enquanto podemos. Rowena agarrou a mão da amiga, deixando-se puxar para se levantar. Ao saírem da casa de banho, ela parou para olhar para si mesma ao espelho. A mulher que olhava de volta parecia diferente de alguma forma. Assustada, mas determinada. Quebrada, mas não destruída. Ela pensou na pequena vida a crescer dentro de si. Uma força secreta a ganhar raízes no meio da devastação. Sabes o que é estranho? Disse ela, seguindo Becca até a cozinha. Estou aterrorizada, mas também estou pronta. Como se isto fosse exatamente o que eu precisava. Algo real para agarrar enquanto tudo o resto desmorona. Becca começou a tirar ingredientes do frigorífico. Os seus movimentos intencionais e carinhosos. Isso é porque és mais forte do que pensas, R.O. E este bebê vai ser incrível porque te tem a ti como mãe. Lá fora, o vento de outono espalhava folhas pelo passeio. O lembrete da natureza de que mesmo nas estações da perda, a nova vida encontra uma forma de florescer. Dezembro chegou com ventos cortantes e flocos de neve dispersos, transformando Chicago numa deslumbrante terra de inverno. Com 14 semanas de gravidez, Rowena estava no seu novo quarto, no apartamento de Becca em Lincoln Park, rodeada de caixas de mudança e restos da sua antiga vida. A sua pequena barriga começava agora a ser visível debaixo do seu camisola larga, um lembrete constante das mudanças que se aproximavam. Essa é a última caixa da arrecadação, anunciou Becca, largando uma caixa de cartão etiquetada como roupa de inverno em cima da cama. Ela sacudiu os flocos de neve dos caracóis naturais e esfregou as mãos enluvadas para se aquecer. Apesar de eu ainda achar que devíamos ter queimado tudo da era Logan numa fogueira cerimonial. Rowena conseguiu um pequeno sorriso enquanto desempacotava uma pilha de livros. Algumas de nós preferem processar o trauma sem danos materiais. Ela fez uma pausa, segurando um álbum de fotografias de capa de couro que não se lembrava de ter embalado. Quando abriu, prendeu a respiração. Lá estava ele, Logan Alexander Loomis, a sorrir para ela nas fotos de noivado. Os seus olhos azul-aço pareciam perfurá-la, mesmo em papel. A barba por fazer que ele sempre mantinha. A forma como o blazer escuro assentava perfeitamente nos seus ombros largos. Os pequenos vincos à volta dos olhos quando sorria genuinamente. Detalhes que ela tentará tanto esquecer voltavam com força. Ei! A voz de Becca cortou os pensamentos dela ao pegar no álbum com delicadeza. Nada de olhar para trás. Estamos a construir algo novo aqui, lembras-te? Rowena acenou com a cabeça, passando a mão inconscientemente sobre a pequena barriga. Tens razão. Só que às vezes pergunto-me se ele alguma vez pensa no que fez. Se sabe quanto doeu. Ela interrompeu-se, endireitando os ombros. Esquece. Já não importa. O que importa é este pequeno ser, disse Becca, colocando a mão na barriga de Rowena. E o facto de termos exatamente 2 horas para te preparar para a entrevista no Daily Chronicle. A menção da entrevista provocou uma nova onda de ansiedade em Rowena. A empresa de marketing tinha sido compreensiva quanto à gravidez, mas o salário não seria suficiente. O site do Chronicle precisava de uma gestora de conteúdos para o turno da noite. Perfeito como segundo emprego, mas assustador para quem não fazia entrevistas há anos. E se olharem para mim e virem liability escrito na testa? Perguntou Rowena, dirigindo-se ao armário para encontrar o blazer azul marinho. Sou uma mulher grávida, solteira, a pedir um emprego com horários tardios. O que eles vão ver, contrapôs Becca, já a tirar um par de botins pretos que pareciam profissionais mas confortáveis. É uma profissional de marketing qualificada, com ótimas referências, disposta a aceitar o turno que ninguém quer. Além disso, estás a mostrar o suficiente para parecer fofa, mas não o suficiente para os assustar. 1 hora depois, Rowena estava em frente ao espelho da casa de banho, aplicando o último toque de batom. O seu cabelo escuro estava apanhado num elegante coque baixo,
e o conjunto de blazer azul marinho com saia lápis preta fazia-a parecer sofisticada. Apesar das mudanças no seu corpo, ela parecia diferente, mais forte, de alguma forma. Oh! Ela arquejou, pressionando a mão contra o lado. Becca correu para dentro. O que se passa? Nada está mal, disse Rowena, um sorriso genuíno a espalhar-se pelo rosto. O bebê acabou de se mexer. Foi como borboletas. O momento foi interrompido pelo telefone de Rowena a vibrar. Ela olhou para o ecrã e congelou. Um número de Chicago que não reconhecia, mas que começava com o mesmo prefixo do antigo escritório de Logan. O dedo pairava sobre o botão de recusar. Pode ser o Chronicle a confirmar a entrevista, apontou Becca suavemente. Rowena respirou fundo e atendeu. Olá, senhora Hart. Fala Richard Bennett do Daily Chronicle. Estou a ligar sobre a sua entrevista de hoje. Enquanto ouvia os detalhes, Rowena viu novamente o seu reflexo no espelho. A mulher que olhava de volta já não era a mesma que estivera diante de outro espelho meses atrás, vestida de noiva. Aquela mulher tinha sombras sob os olhos, cuidadosamente escondidas com maquilhagem. Mas também tinha uma determinação que antes não existia. Ela tinha um propósito. Depois de desligar, virou-se para Becca. A entrevista mantém-se. O Sr. Bennett disse que estão particularmente interessados na minha experiência com análise de dados. Vês? Eles já sabem que és incrível. Becca ajudou-a a vestir o casaco de lã. Agora vai lá mostrar-lhes porque seriam idiotas se não te contratassem. Enquanto caminhavam até ao carro, com a neve a começar a cair novamente, Rowena sentiu outro leve tremor do bebê. Sorriu, lembrando-se de algo que a avó costumava dizer sobre borboletas serem sinais de mudança e esperança. Talvez, só talvez, este inverno não fosse sobre o que ela perderá, mas sobre o que estava a encontrar. Força que nunca soubera que tinha. Uma amiga que era mais como uma irmã. E uma pequena vida que lhe dava uma razão para continuar em frente. Pronta? Perguntou Becca, ligando o carro. Rowena apertou o cinto de segurança, observando os flocos de neve a dançarem sob os candeeiros da rua. Pronta para tudo. É um menino, anunciou a técnica de ecografia, movendo a sonda sobre a barriga arredondada de Rowena. Com 24 semanas de gravidez, deitada na mesa de exames na sala meia escura, ela sentiu as lágrimas brotarem nos olhos ao ver a imagem granulada no ecrã. O seu filho, um perfilzinho perfeito, com o nariz arrebitado e dedinhos minúsculos que pareciam acenar para a câmara. Quer ouvir o batimento cardíaco outra vez? Perguntou a técnica, sorrindo diante da emoção óbvia de Rowena. Sim, por favor. O som forte do voxos-voxos encheu a sala, constante e rápido, como um pequeno baterista determinado. Ao lado dela, Becca apertou-lhe a mão, ambas hipnotizadas pelo som. Mais tarde naquela noite, Rowena estava sentada à sua secretária no Daily Chronicle, as ecografias apoiadas contra o monitor do computador. O turno da noite era calmo. Apenas o clique suave dos teclados e o ocasional zumbido da máquina de café na sala de descanso. Os novos colegas tinham decorado seu espaço de trabalho com um pequeno balão azul quando ela partilhou a notícia. O seu telemóvel vibrou com uma mensagem de Becca. Já pensaste mais em nomes? A mão de Rowena deslizou até a barriga enquanto escrevia de volta. Estou a pensar em Elise. Elise Rovanhart. Ela passou semanas a pesquisar nomes. Queria algo forte mas gentil. Único mas não estranho. Elise significava benevolente. Tudo o que ela esperava que o filho se tornasse. A resposta foi imediata. Perfeito. O pequeno Elise já tem o melhor nome de Chicago. Um sorriso suave surgiu nos lábios de Rowena enquanto voltava ao trabalho. O emprego no Chronicle tinha sido uma bênção, não só financeiramente, mas emocionalmente. As noites tranquilas davam-lhe tempo para pensar, planear, curar. Os colegas eram gentis, mas não excessivamente intrusivos, respeitando a sua privacidade enquanto ofereciam apoio subtil. Hart, chamou Jerry, o editor noturno, do seu escritório. Tens 1 minuto. Ela foi até lá, e sim, agora definitivamente andava a rebolar, para encontrar o chefe a rever os dados analíticos do site. Com mais de 60 anos, cabelo grisalho e óculos de leitura perpetuamente na ponta do nariz, Jerry tornará-se quase uma figura paterna nos últimos meses.
Estes números da reorganização da seção de estilo de vida são impressionantes, disse ele, virando o monitor para ela. O tráfego subiu 30% desde que implementaste as mudanças. Os dados mostraram que as pessoas procuravam conteúdos mais práticos, explicou Rowena, grata por a sua competência profissional não ter sido diminuída pelas circunstâncias pessoais. Por isso, reagrupei os artigos para que fossem mais fáceis de encontrar. Jerry acenou com aprovação. Olha, sei que vais entrar de licença de maternidade daqui a uns meses, mas quero que saibas que há espaço para crescer aqui, talvez até um posto no turno diurno no outono. A possibilidade de ter horários normais, de estar em casa à noite com Elise, fez o coração dela saltar. Obrigada, Jerry. Isso significa muito. De volta à sua secretária, ela abriu o e-mail pessoal com a intenção de partilhar as boas notícias com Becca. Em vez disso, encontrou-se a olhar para uma mensagem de um remetente desconhecido, @lumisenterprises.com. O coração dela parou. Com dedos trêmulos, clicou em eliminar sem abrir. Depois, esvaziou a pasta do lixo, por precaução. Seja o que for que Logan tivesse para dizer, ela não queria ouvir. Não agora. Não quando estava finalmente a encontrar o seu equilíbrio. O bebê deu um pontapé forte, como se sentisse o seu desconforto. Está tudo bem, pequenino, sussurrou ela, esfregando o local. A mamãe está bem. Mas a mão tremia ligeiramente quando alcançou a garrafa de água. As memórias voltaram em enxurrada. A forma como Logan costumava enviar-lhe e-mails durante o dia, com observações engraçadas ou mensagens doces. A forma como ele sempre assinava com teu, L. A forma como ela acreditava em cada palavra. O computador apitou com um novo alerta de conteúdo, puxando-a de volta ao presente. Havia trabalho para fazer, uma vida para construir, um filho para preparar. Ela não podia dar-se ao luxo de viver no passado. Quando seu turno terminou às 2 horas da manhã, já tinha editado 3 artigos de destaque, reestruturado o plano de conteúdo do fim de semana e afastado com sucesso todos os pensamentos de Logan da mente. O ar de março estava fresco enquanto caminhava para o carro, os sapatos rasos a estalarem nos últimos restos de sal de inverno na calçada. Em casa, encontrou Becca a dormir no sofá, rodeada por amostras de tinta e catálogos de móveis para bebê. O quarto extra estava lentamente a transformar-se numa creche. As paredes agora de um cinzento suave que lembrava Rowena do amanhecer. Cobriu a amiga com uma manta, tomada por gratidão por esta irmã inesperada que a vida lhe deu. No seu próprio quarto, vestiu o pijama e acomodou-se na cama, com a almofada de gravidez posicionada à sua maneira. Elise estava ativo naquela noite, a fazer as suas acrobacias habituais da hora de dormir. Sabes uma coisa, pequenino, sussurrou no escuro. Vamos ficar bem. Tu e eu, vamos ser incríveis. Adormeceu com a mão protegendo a barriga, sonhando com dedinhos e primeiros passos, histórias ao deitar e abraços pela manhã. Nos seus sonhos, não havia espaço para casamentos abandonados nem e-mails não lidos. Apenas o futuro, brilhante e cheio de possibilidades, que ela estava a construir, um dia de cada vez. A onda de calor de julho atingiu Chicago como um forno, tornando as últimas semanas de gravidez de Rowena ainda mais desafiantes. Com 39 semanas, ela sentia-se como uma baleia encalhada num oceano de umidade. Apesar do ar-condicionado no máximo no apartamento, o quarto do bebê estava pronto, pintado em cinzentos e azuis suaves, com um berço branco que Becca insistira em comprar como presente antecipado do chá de bebê. Juro que este miúdo está a tentar tornar-se jogador de futebol, resmungou Rowena, mudando-se desconfortavelmente a secretária no Chronicle. Já passava da meia-noite, e o escritório estava estranhamente silencioso, exceto pelo zumbido suave dos computadores. Ou talvez artista marcial. Jerry passou com o seu quarto café. Hart, por que ainda estás aqui? A tua licença de maternidade começou ontem. Só estou a terminar a documentação de transição para quem me substituir, respondeu ela, ajustando-se mais uma vez quando Elise fez o que parecia um mortal. Quero ter a certeza de que tudo está devidamente organizado antes de... Ela parou a meio da frase, a mão voando até a barriga quando uma sensação diferente atravessou o seu corpo. Antes de quê? Perguntou Jerry, já a pegar no telemóvel. Devo ligar a Becca? Rowena acenou com a cabeça,
tentando lembrar-se dos exercícios de respiração enquanto outra contração a atingia. Sim, por favor. E talvez um táxi. As horas seguintes passaram num turbilhão de caos controlado. Becca chegou em tempo recorde, ainda de pijama debaixo do casaco, os caracóis selvagens e indomáveis. A viagem de táxi até o Hospital Memorial Northwestern foi pontuada pela respiração ritmada de Rowena e pelas tentativas de distração de Becca. Lembras-te de quando nos conhecemos na faculdade? Becca conversava, segurando a mão de Rowena durante mais uma contração. Estavas a organizar a gaveta das meias por cor e eu soube logo que ou seríamos melhores amigas ou inimigas mortais. Rowena conseguiu rir-se, mas transformou-se numa careta. Tu estavas a pôr música tão alta que fazia os meus lápis vibrar. Tive de... Apertou mais a mão de Becca quando outra contração a atingiu. Tive de te dizer para baixares o volume. E em vez disso, acabaste a dançar Beyoncé até às 3 horas da manhã, completou Becca, fazendo uma careta ao sentir a força do aperto. Foi aí que percebi que não era só uma perfeccionista tensa. O trabalho de parto progrediu de forma constante pela noite. Enfermeiras iam e vinham, controlando sinais vitais e avanços. Rowena caminhava pelos corredores quando podia, apoiava-se em Becca quando precisava e tentava não pensar na única pessoa que devia estar ali mas não estava. Quando o sol nasceu sobre o lago Michigan, pintando o quarto do hospital em tons de rosa e dourado, a fase final do parto começou. A compostura cuidadosamente mantida de Rowena finalmente quebrou. Não consigo fazer isto, sussurrou ela para Becca, lágrimas a misturarem-se com suor no rosto. Não consigo fazer isto sozinha. Ouve-me bem, disse Becca com firmeza, limpando-lhe a testa com um pano fresco. Tu não estás sozinha. Tens-me a mim. Tens o teu trabalho. Tens uma vida inteira que construíste sozinha. E dentro de poucos minutos, vais ter este menino maravilhoso que já é tão amado. És a pessoa mais forte que conheço. R.O. Tu consegues. Às 6h47 da manhã, Elise Rovanhart entrou no mundo com um choro poderoso que pareceu abalar os próprios alicerces do universo de Rowena. 3,345 kg de perfeição, dedinhos e pezinhos minúsculos, uma cabeça cheia de cabelo escuro e olhos que, quando se abriram brevemente, mostraram tons de azul esverdeado familiares. Ele é lindo, suspirou Becca, lágrimas a correrem-lhe pela cara enquanto via Rowena segurar o filho pela primeira vez. Rowena não conseguiu falar. Estava demasiado tomada pela torrente de amor que lhe inundava o peito enquanto contava os dedos de Elise, memorizava o contorno do nariz, a forma da boca. Ele tinha o queixo do Logan, notou com uma pontada, mas as orelhas eram uma mistura perfeita dos dois mundos, e ainda assim, completamente dele. Alguns castelos têm apenas rainhas, e dão-se muito bem. Elise franziu o nariz, um hábito que herdara dela. Mas o Tommy na escola tem uma mamã e um papá no castelo dele. E a Maya e o Josh também. Rowena sentiu a dor familiar no peito, aquela que surgia sempre que Elise fazia essas perguntas. Aos 33 anos, ela tinha construído uma vida estável para ambos. O Chronicle tinha a promovido a diretora de conteúdo digital no ano passado, permitindo-lhe trabalhar em horários regulares. Agora tinham o próprio apartamento, um T2 acolhedor em Lincoln Park, cheio de obras de arte de Elise e do caos confortável de viver com um menino de 5 anos. Hey, campeão, disse ela, pousando a peça de Lego. Lembras-te do que falamos? Cada família é diferente. Algumas têm reis e rainhas. Outras, só rainhas. Algumas têm 2 rainhas ou 2 reis, como a tia Becca e a Miss Lúcia. Elise interrompeu-a, animando-se ao ouvir o nome da namorada de Becca, que voltará de Seattle há 6 meses. Exatamente. Rowena sorriu, grata por aquele exemplo fácil. E todas essas famílias são perfeitas tal como são. A campainha tocou, interrompendo a conversa. Elise saltou de pé, quase derrubando o castelo deles. A tia Becca chegou. Rowena apanhou a estrutura de Lego a tempo. Anda, não corras, chamou ela, mas ele já estava à porta, saltando nos pés enquanto ela ia abrir. Becca estava no corredor, os braços cheios de sacos de compras. Aqui está o meu sobrinho favorito. Entregou os sacos a Rowena e pegou em Elise ao colo, as gargalhadas dele enchendo o apartamento.
Preparados para nossa aventura culinária de sábado? As sessões semanais de culinária tornaram-se uma tradição, iniciada quando Elise demonstrou interesse em ajudar Rowena na cozinha. Becca, que herdara o talento culinário da avó, autoproclamou-se a professora oficial dele. Enquanto Becca e Elise desempacotavam ingredientes para o que pareciam ser enchiladas de frango, Rowena notou algo diferente na amiga. Isso é um anel no teu dedo? O rosto de Becca iluminou-se num sorriso radiante. A Lúcia pediu-me em casamento ontem à noite. Ia contar-vos ao jantar, mas a mãe de alguém tem olhos de detetive. Elise levantou os olhos de onde arrumava cuidadosamente os pimentos por cor. Isso significa que a Miss Lúcia vai estar em mais aulas de culinária? Vai mesmo, pequeno chefe. Becca despenteou-lhe o cabelo. E que achas de seres o nosso menino das alianças? Enquanto Elise bombardeava Becca com perguntas sobre o que fazia o menino das alianças, Rowena sentiu uma mistura complexa de emoções. Alegria pela melhor amiga, claro, mas também uma pontada de algo mais. Não inveja, mas uma lembrança do seu próprio casamento abandonado, de promessas não cumpridas. Tocou distraidamente na pequena tatuagem no pulso esquerdo, Elise, em escrita delicada. A sua lembrança de que alguns sonhos partidos levam a outros melhores. O som das gargalhadas do filho enquanto Becca lhe ensinava a rasgar alface corretamente trouxe-a de volta ao presente. Mamãe, olha! Chamou Elise. Estou a fazer chover alface na taça. Na taça. Campeão. Não no chão, lembrou ela, pegando na vassoura. Parte da alface, de facto, tinha falhado o alvo. Mais tarde, naquela noite, depois de devorarem as enchiladas e de Elise estar aconchegado na cama com seu pijama preferido de dinossauro, Rowena e Becca sentaram-se na varanda com copos de vinho. O horizonte de Chicago cintilava diante delas, um conforto familiar. Ele perguntou sobre ter um rei no castelo hoje, disse Rowena baixinho, girando o vinho no copo. Às vezes pergunto-me se não estou a fazer-lhe um desserviço por não tentar ao menos encontrar alguém. Para já com isso, interrompeu Becca. Estás a dar a esse rapaz tudo o que ele precisa. Amor, estabilidade, castelos de Lego. Ela fez uma pausa, escolhendo bem as palavras. Já pensaste em contar ao Logan agora que o Elise está mais crescido? Rowena enrijeceu. Ele fez a sua escolha, Beck. 5 anos de silêncio dizem tudo o que eu preciso saber. Talvez. Ou talvez ele não saiba que tem uma escolha para fazer. Becca ergueu as mãos em sinal de paz ao ver o olhar cortante de Rowena. Só estou a dizer que o Elise pode um dia ter perguntas às quais tu não sabes responder. A verdade dessas palavras pairou no ar quente do verão. Rowena pensou na caixa escondida no armário, cheia de fotos antigas e das ecografias que nunca partilhou. Pensou no queixo de Elise, tão parecido com o do pai. Nas perguntas que só se tornariam mais difíceis com o tempo. Um dia, disse finalmente. Quando eu estiver pronta. Mas não esta noite. Ergueu o copo. Esta noite é para celebrar a ti e a Lúcia. A vossa felicidade. Becca tilintou o copo no dela, mas os olhos tinham um olhar conhecedor. Às vezes o passado encontrava o seu caminho de volta, quer estivesses pronto ou não. O vento de outubro assobiava pelo centro de Chicago, fazendo folhas caídas dançarem pela Michigan Avenue. Rowena apressava-se a sair do prédio do Chronicle, puxando o casaco bege mais junto ao corpo. Estava atrasada para a reunião de pais do Elise. Tinha perdido a noção do tempo durante a reunião sobre a reformulação do site. O telemóvel vibrou com uma mensagem de Jerry. A direção adorou a tua apresentação. Expansão digital aprovada. Parabéns, diretora. Um sorriso espalhou-se-lhe pelo rosto enquanto acelerava o passo. Depois de meses de preparação, a sua proposta de expansão digital do Chronicle tinha sido aprovada. A promoção significava mais responsabilidades, mas também mais segurança para o futuro de Elise. A Lincoln Elementary apareceu à vista. A fachada de tijolo vermelho parecia acolhedora apesar do céu cinzento. Olhou para o relógio. 5 minutos até a reunião com a Miss Rodrigues. Ao estender a mão para a maçaneta da porta, uma voz familiar atrás dela gelou-lhe o sangue. Rowena! Ela conhecia aquela voz. Ouvirá em sonhos e pesadelos durante 5 anos. Lentamente virou-se. Logan Alexander Loomis estava ali,
igual e, ao mesmo tempo, completamente diferente. O cabelo escuro agora mais curto, com toques de cinza nas têmporas. O rosto mais vincado, os olhos azul acinzentados com um peso que ela nunca tinha visto antes. O fato perfeitamente cortado era do mesmo estilo que ele sempre usará, mas os ombros pareciam mais pesados por baixo dele. O que estás aqui a fazer? As palavras saíram mais afiadas do que pretendia, o coração a bater tão forte que tinha certeza de que ele conseguia ouvir. Eu. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto nervoso que ela conhecia bem. Mudei-me de volta para Chicago no mês passado. Vi o anúncio do Chronicle sobre a nova diretora digital. A tua foto estava na seção de negócios. Antes que pudesse responder, a porta da escola abriu-se atrás dela. Senhora Hart, chamou a Miss Rodrigues. Estamos prontas para si. Os olhos de Logan arregalaram-se com o Senhora Hart. E Rowena viu o momento exato em que a realização o atingiu. Ela ainda usava o nome de solteira, o nome que teria mudado no dia do casamento. Tenho de ir, disse ela, virando-se. Estou atrasada para uma reunião. Rowena, espera. Mas ela já estava lá dentro, a porta pesada fechando-se com um estrondo decisivo. As mãos tremiam enquanto seguia Mr. Rodrigues até a sala de aula, a mente em turbilhão. Há quanto tempo ele tinha voltado? Será que tinha visto Elise sem ela saber? A reunião passou num borrão. Ela registrou que Elise estava a destacar-se em leitura e arte, que era gentil com os colegas, que as perguntas sobre estruturas familiares estavam a tornar-se mais frequentes. Acenou nos momentos apropriados, assinou os papéis necessários. Mas os pensamentos continuavam a ir para o homem lá fora. Quando saiu 30 minutos depois, Logan já não estava. Alívio, e algo mais, decepção, lutavam-lhe no peito. Dirigiu-se ao estúdio de design da Becca, onde Elise passava as tardes. Pela janela, viu-o no seu lugar habitual, a língua de fora em concentração enquanto desenhava. Becca sentava-se por perto, a rever esboços de clientes, mantendo um olhar atento sobre ele. Mamãe! Elise saltou quando ela entrou, correndo para lhe mostrar o desenho. Olha, desenhei a nossa família. O papel mostrava 3 figuras, Elise no meio, de mãos dadas com Rowena e Becca. Ao fundo, o prédio do apartamento, completo com a pequena varanda onde cultivavam ervas no verão. O coração de Rowena apertou-se com a simplicidade daquela visão de mundo. Está lindo, querido. Abraçou com força, respirando o cheiro familiar a lápis de cera e as bolachas de pepitas de chocolate que Becca mantinha sempre por perto. Tudo bem? Perguntou Becca, notando a tensão de Rowena. Como correu a reunião? A reunião correu bem. O Elise está ótimo. Ajudou o filho a arrumar os lápis de cor, tentando manter a voz firme. Mas o Logan voltou a Chicago. O arfar agudo de Becca foi o único som no estúdio, de repente silencioso. Ele estava fora da escola, disse Rowena, fechando a mochila de Elise com mais força do que o necessário. Viu a minha foto no jornal. Não sabe sobre o Elise. Pelo menos, acho que não sabe. O que vais fazer? Rowena observou enquanto Elise vestia o casaco, combinando cuidadosamente os botões, como ela lhe ensinara. De perfil, a semelhança com Logan era impressionante. Nada. Ele fez a sua escolha há 5 anos. Nós temos uma boa vida. Estamos felizes. Mas mais tarde naquela noite, depois de Elise adormecer, Rowena encontrou-se a olhar para o portátil. O site da empresa de Logan estava aberto no ecrã. A foto dele estava lá, sob a seção de liderança executiva. Os mesmos olhos azul-aço, o mesmo sorriso confiante. Mas agora, ela conseguia ver a tristeza nas margens. A mesma que tinha visto pessoalmente. O cursor pairava sobre o botão de contato. Pensou nas perguntas de Elise, no desenho da família com ausência evidente, na caixa de memórias ainda escondida no armário. Depois fechou o portátil, sem clicar. Alguns fantasmas. Ela decidiu que era melhor deixar esses fantasmas no passado, mesmo que eles se recusassem a ficar lá. O inevitável choque entre o passado e o presente aconteceu numa tarde de terça-feira no Millennium Park. Rowena estava sentada num banco, observando Elise brincar ao sol de outono,
os seus olhos azul-esverdeados a brilhar enquanto corria atrás das folhas caídas. Tinha tirado meio-dia de folga para compensar as longas horas que vinha trabalhando no Chronicle. Queria dar a Elisa alguma atenção só para ele. Mais alto, mamã. Empurra mais alto. Elis chamou do baloiço, as pernas a balançarem com entusiasmo. Rowena estava atrás dele, empurrando-o suavemente, saboreando as gargalhadas de alegria. Então ela viu-o. Logan estava parado na beira do parque, ainda com a pasta na mão. Claramente tinha cortado o caminho pelo parque a caminho de outro lugar. Mas agora não se movia. Os olhos estavam fixos em Elis, absorvendo cada detalhe. O queixo familiar, o jeito como o nariz enrugava quando ria, os olhos que eram uma cópia exata dos seus. As mãos de Rowena pararam sobre as correntes do baloiço. Elis, notando a mudança, olhou para cima. Por que paraste, mamã? O som da voz de Elis pareceu arrancar Logan do transe. Ele deu um passo em frente, depois outro, o rosto uma tempestade de emoções. Rowena moveu-se para ficar em frente ao baloiço, instintivamente protegendo Elis. Ele é... A voz de Logan falhou. Limpou a garganta e tentou novamente. Ele é meu. Elis, curioso sobre o estranho para quem a mãe olhava, saltou do baloiço. Mamã, quem é aquele homem? Antes que Rowena pudesse responder, Logan deixou cair a pasta e afundou-se no banco mais próximo. As pernas pareciam já não o sustentar. Quantos anos ele tem? Perguntou, embora pela expressão já tivesse feito as contas. Elis, querido, disse Rowena, mantendo a voz firme. Vai brincar no escorrega por uns minutos, sim? Fica onde eu te possa ver. Só um bocadinho, amor. Assim que Elis estava seguro no escorrega, Rowena virou-se para Logan. Ele tem 5. Nasceu em julho, cerca de 10 meses depois de tu. Ela não conseguiu terminar a frase. 10 meses depois de eu te deixar no altar. A voz de Logan era oca. Por que não me contaste? A raiva acendeu-se no peito de Rowena. Contar-te. Tu desapareceste sem dizer uma palavra. Sem explicação. Sem adeus. Nada. Como exatamente esperavas que eu te contasse alguma coisa? Eu teria voltado se soubesse. Foi exatamente por isso que não te contei. As mãos de Rowena tremiam. Eu não queria que voltasses por obrigação. O Elis merece mais do que isso. Ele merece um pai que queira estar presente, que escolha estar presente. Logan passou as mãos pelo rosto, parecendo subitamente mais velho. Elis, repetiu baixinho, testando o nome. Elis o quê? Elis Rowan Hart. Um som de dor escapou-lhe. Deste-lhe o nome do meu avô como nome do meio. Rowena não sabia disso. Escolhera Rowan porque gostava do significado, pequeno vermelho, e do som com Elis. Mais uma piada cósmica, ao que parecia. Mamãe! Chamou Elis. Vê isto! Ambos se viraram e viram-no deslizar de cabeça para baixo pelo escorrega, um movimento que ele sabia que era contra as regras. Elis Hart, senta-te direito! Gritou Rowena, o instinto materno a sobrepor-se à tensão do momento. Logan observou a interação com olhos famintos. Ele é lindo, sussurrou. Ele parece-se, contigo. Eu sei, respondeu Rowena. Sentaram-se em silêncio carregado, observando Elis brincar. Finalmente, Logan voltou a falar, a voz rouca de emoção. Quero conhecê-lo, Rowena. Por favor. Sei que não tenho o direito de pedir, mas ele é meu filho. Tens razão, disse ela, levantando-se. Não tens o direito de pedir. Ainda não. Não até conseguires explicar-me por que me deixaste em primeiro lugar. Porque um dia ele vai fazer essa pergunta, e eu preciso ter uma resposta para lhe dar. Logan acenou lentamente, as mãos agarradas aos joelhos. E se eu te disser que estou em terapia há 4 anos? Que tenho tentado entender por que fiz o que fiz? Para garantir que nunca mais magoe ninguém assim outra vez. Rowena sentiu as lágrimas ameaçarem e forçou-se a contê-las. É um começo, mas não é suficiente. O que seria suficiente? Não sei. Olhou para Elis, agora concentrado a empilhar folhas. Mas sei que, se quiseres fazer parte da vida dele, tem de ser para sempre desta vez.
Nada de desaparecer. Nada de fugir quando as coisas ficam difíceis. Porque eu não vou deixar que partas o coração dele como partiste o meu. A honestidade crua das suas palavras pairou entre eles. Logan levantou-se, pegou na pasta. Entendo. Posso ao menos dar-te o meu número, caso decidas que mereço uma oportunidade de explicar. Rowena hesitou, depois estendeu o telefone. Enquanto ele digitava o número, Elise correu até eles, folhas no cabelo. Olhou curioso entre os adultos, e Rowena viu Logan prender a respiração. Hora de ir para casa, amor, disse ela, pegando na mão de Elise. Diz adeus às folhas. Enquanto se afastavam, ela ouviu a voz baixa de Logan atrás deles. Adeus, Elise. Elise virou-se e acenou, inocente sem saber, enquanto o coração de Rowena batia descompassado no peito. No telefone, um novo contato brilhava. Logan Loomis, seguido de 7 dígitos que pareciam uma bomba prestes a explodir. E uma carta que ela escrevera mas nunca enviará. Quando Elise tinha 2 semanas de vida. Querido Logan, começava. Hoje, o nosso filho sorriu pela primeira vez. Ela sentou-se no chão do quarto, rodeada pelas provas físicas de 5 anos de maternidade a solo, e permitiu-se chorar. Pela jovem no vestido de noiva. Pelo bebê que nunca conheceu os braços do pai. Pelo menino que fazia perguntas inocentes sobre castelos e reis. Amanhã ela ouviria a explicação de Logan. Amanhã decidiria se o homem que ele se tornará merecia um lugar na vida que ela e Elise tinham construído com tanto cuidado. Amanhã mudaria tudo, de um jeito ou de outro. Mas esta noite, no silêncio escuro do seu quarto, Rowena Grace Hart finalmente deixou-se sentir todo o peso do que tinha sido perdido, e da assustadora possibilidade do que ainda podia ser encontrado. A cafetaria da Wells Street estava tranquila para uma segunda-feira ao meio-dia. Rowena chegou primeiro, escolhendo uma mesa num canto isolado, de onde pudesse ver tanto a porta quanto a rua lá fora. Os dedos traçavam o rebordo do latim tocado, a mente em Elise, que tinha voltado à escola depois de insistir que se sentia melhor. Logan chegou exatamente na hora, parecendo ao mesmo tempo poderoso e vulnerável no seu fato cinzento escuro. Trazia uma pasta de couro desgastada que ela nunca tinha visto antes, e o seu passo confiante vacilou ligeiramente quando a viu. Obrigado por me receberes, disse ele, sentando-se à sua frente. As mãos tremiam ligeiramente ao pousar a pasta na mesa. Explica, disse Rowena simplesmente. Por que me deixaste no altar? Por que nem sequer deixaste um bilhete? Logan respirou fundo, os dedos mexendo na gravata como se de repente estivesse apertada demais. Tive um ataque de pânico naquela manhã. Um colapso completo. Acabei no O'Hare, comprei um bilhete para Seattle e simplesmente fugi. Ele encontrou os olhos dela. Não foi por tua causa. Foi por mim. E pelo meu pai. E por um legado de fuga que eu nem sabia que carregava. Teu pai. Ele acenou, abrindo a pasta. A minha terapeuta ajudou-me a entender. Encontrei isto no sótão da minha mãe há 4 anos. Tirou um monte de cartas. O meu pai escreveu estas cartas para minha mãe depois de nos deixar. Uma todos os anos, no meu aniversário, até morrer. Cada uma explicava por que saiu. Cada uma pedia perdão. Cada uma demasiado cobarde para ser entregue pessoalmente. As mãos de Rowena permaneceram imóveis no colo. Então fugiste porque o teu pai fugiu? Fugi porque tinha medo de me tornar nele. De te magoar da mesma forma que ele magoou a minha mãe. A ironia é que, ao fugir, fiz exatamente o que mais temia. A voz dele vacilou. Quando viu Elise no parque, quando percebi o que tinha feito. Deus, Rowena, tornei-me pior que o meu pai. Pelo menos ele sabia que eu existia quando nos deixou. Onde estiveste todos estes anos? Primeiro Seattle. Depois Londres. Mergulhei no trabalho. Expandi a empresa internacionalmente. Mas por dentro, estava a morrer. Tirou mais algo da pasta. Um diário de terapia, com páginas gastas e escritas com várias cores de tinta. Há 4 anos tive outro colapso. Acabei no hospital. Foi aí que comecei a fazer terapia. A lidar verdadeiramente com tudo. Rowena finalmente estendeu a mão para o café, precisando de algo a que se agarrar. E agora?
Por que voltaste agora? Por que estou pronto? Por que fiz o trabalho? Por que engoliu em seco? Por que nunca deixei de te amar, mesmo tendo perdido o direito de dizer isso há anos? Um riso amargo escapou dela. Amar? Tu já nem me conheces. E não conheces o Elis de todo. Mas quero. A voz dele era urgente. Quero saber o que o faz rir. Do que ele tem medo. Com o que ele sonha. Quero conquistar o direito de ser pai dele. Mesmo que nunca consiga reconquistar o que perdi contigo. Rowena fechou os olhos, as memórias a inundarem-na. Os primeiros passos de Elis, as primeiras palavras, cada febre, cada pesadelo, cada conquista que Logan tinha perdido. Ele gosta de construir castelos de Lego, disse ela suavemente. Tem medo de trovoadas. Tem o teu queixo e os teus olhos. E às vezes, quando está a pensar seriamente em algo, faz o mesmo vinco entre as sobrancelhas que tu fazes. A respiração ofegante de Logan fê-la abrir os olhos. Ele chorava. Lágrimas silenciosas desciam-lhe pelo rosto. Quero construir castelos com ele, sussurrou. Quero segurá-lo durante as trovoadas. Quero estar presente para tudo o resto. Para todos os momentos que ainda posso ter, mesmo que nunca recupere os que perdi. Não é assim tão simples. Não pode simplesmente entrar na vida dele. Eu sei. Ele endireitou-se, limpando as lágrimas. Eu sei que tem de ser devagar, nos teus termos, com limites e regras. E provavelmente muitas visitas supervisionadas no início. Estou preparado para isso. Estou preparado para tudo, desde que me des uma oportunidade. Rowena estudou-o. As novas linhas à volta dos olhos. Os cabelos grisalhos. O peso da responsabilidade e do arrependimento no seu corpo. Era diferente do homem que a deixará, moldado pela sua própria jornada de cura e crescimento. O Elis perguntou se tu ias fazer parte do nosso castelo agora, disse ela, finalmente. A respiração de Logan prendeu-se. O que lhe disseste? Disse-lhe que podíamos fazer o castelo maior. Ela encontrou o olhar dele com firmeza. Mas Logan, preciso que entendas uma coisa. Se fizermos isto, se te deixarmos entrar na vida dele, tens de estar certo. Porque aquele menino é a melhor coisa que me aconteceu. E eu não vou deixar ninguém magoá-lo. Nem mesmo o pai dele. Entendo. Ele estendeu a mão por cima da mesa, sem a tocar. Não estou a pedir tudo de volta. Só estou a pedir uma oportunidade de construir algo novo. Algo melhor. Após um longo momento, Rowena tirou o telemóvel e mostrou-lhe uma fotografia. Elis no seu 5º aniversário, o rosto iluminado de alegria enquanto soprava as velas. Este é o teu filho, disse ela suavemente. E ele é maravilhoso. E brilhante. E cheio de amor. Não me faças arrepender-me disto. Logan fitou a foto, memorizando cada detalhe. Não vou, prometeu. Desta vez, não. Nunca mais. Enquanto ali estavam, a planear os primeiros passos cuidadosos e as apresentações gentis, o sol de outono rompeu as nuvens, lançando sombras longas sobre a mesa deles. Às vezes, Rowena pensava que o coração sabe como se curar, não esquecendo o passado, mas construindo algo novo das suas cinzas. Algo mais forte. Algo mais sábio. Algo que se parece muito com perdão. Algo como uma figura de avô para o Elis ao longo dos anos. Enquanto Elis contava entusiasmado a todos a história do espetáculo de inverno da escola, Rowena cruzou o olhar com Logan do outro lado da mesa. Partilharam um olhar silencioso de entendimento. A relação deles não tinha voltado ao que era. Talvez nunca voltasse. Mas tinham construído algo novo. Uma parceria centrada no Elis. Uma amizade baseada no perdão e no crescimento. Mais tarde, depois dos biscoitos decorados e provados, depois do novo conjunto de Lego ter sido aberto e incorporado no castelo em constante crescimento de Elis, depois dos abraços de despedida e dos até breve, Rowena encontrou-se sozinha na varanda. A neve caía com mais intensidade agora, cobrindo a cidade com uma paz silenciosa. Ele está a dormir, disse Logan suavemente, juntando-se a ela com 2 canecas de chocolate quente. O castelo tem agora uma ala especial de Natal que, aparentemente, o Pai Natal vai adorar. Rowena aceitou a caneca com um sorriso. Obrigada! Não só pelo chocolate quente,
Mas por tudo neste último ano. Por seres o pai que ele merece. Obrigado por me dares a oportunidade de ser esse pai. Logan pausou, observando a neve a cair. Recebi a promoção. Aquela de que te falei, aqui em Chicago. Ele acenou com a cabeça. Nada mais de deslocações desde Milwaukee. Vou estar aqui a tempo inteiro a partir do próximo mês. O Elise vai adorar isso, disse Rowena suavemente. E tu? Perguntou Logan com cuidado. Como te sentes com isso? Rowena ponderou a pergunta, observando as luzes da cidade a brilhar através da neve. Sinto-me esperançosa, disse finalmente. Há um ano, não conseguia imaginar estar aqui. Todos nós juntos assim. Agora, sorriu. Agora não consigo imaginar de outra forma. Lá dentro, o castelo de Lego do Elise erguia-se orgulhosamente sobre a mesa especial. A nova ala de Natal iluminada com pequenas luzes LED que Logan o ajudara a instalar. O castelo crescerá ao longo do ano, tal como a família deles. Não da forma tradicional que um dia tinham planeado, mas de um jeito que era exclusivamente deles. Tinha alas separadas e pontes que ligavam, espaços de silêncio e locais de encontro. Espaço para todos serem exatamente quem precisavam de ser. Olhando para Logan sob a luz suave da varanda, Rowena percebeu que, às vezes, o amor não parece aquilo que imaginamos. Às vezes, parece-se com perdão oferecido pedaço a pedaço, com a confiança reconstruída devagar, ao longo do tempo, com o sorriso de uma criança quando ambos os pais assistem ao seu espetáculo escolar. Às vezes, parece-se com um castelo de Lego em expansão constante, para dar espaço a mais histórias, mais sonhos, mais amor. E às vezes, só às vezes, parece-se com a neve a cair na véspera de Natal, transformando o mundo inteiro numa página branca, pronta para qualquer história que venha a seguir. Fim. Imagine que estava no lugar de Rowena e descobria que estava grávida pouco depois de ser deixada no altar. Guardaria o segredo como ela, protegendo seu coração ferido? Ou contaria ao pai da criança, dando-lhe a hipótese de escolher fazer parte da vida do bebê desde o início? Em situações como esta, qual direito pesa mais? O direito do pai a saber da existência do filho, ou o direito da mãe de proteger o bebê, e a si mesma, de mais uma possível decepção?